Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. As mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar. Vou gozar nesta terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste. Eu avisto uma terra mais uma vez. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Aleluia! Há mansões nesse lindo país, nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz. Aleluia! Sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste.
deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, aleluias, nessa linda cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar, vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, mais um dia estamos aqui na Tua casa, Senhor, buscando nos aperfeiçoarmos a cada dia mais, meu Deus, para que possamos enfim chegar a esta terra, Senhor, onde ali viveremos eternamente, Jesus Cristo. Mas para isso, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda a cada dia, meu Deus. E estamos aqui na Tua casa nesta noite com o propósito de Te adorar, meu Deus, e com o propósito também de encher as nossas vasilhas, sairmos daqui cheio nesta noite, ó Pai. Venha estar conosco em nosso meio, Senhor Jesus Cristo. Abençoe os irmãos que nos acompanham e abençoe cada filho seu que está aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa recompensar a cada um, meu Deus. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, ansiedade eu estou a te esperar. Te espero orando, te espero, mestre querido. Estou me curvando com o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que a flor espera pelo orvalho, bem mais que o perdido espera ser encontrado, bem mais que o filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero orando, mestre querido. Te espero orando, te espero, mestre querido. Estou me curvando com o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Me ajude a chegar ao meu lar prometido.
dor espera pelo orvalho, bem mais que o perdido espera ser encontrado, bem mais que o filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero orando, te espero, mestre querido. Estou me curvando com o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Aleluia. Amém. Boa noite a todos os irmãos e os que estão também nos acompanhando nessa noite pela transmissão. Estamos desejando que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Nessa noite o irmão Josué vai ter a responsabilidade aqui de dirigir o culto e no próximo sábado também. Então vamos aproveitar a presença dele. Temos aqui visitante, irmãs Elvira e a irmã Sônia. Onde estão? Ah, tá ali. Deus abençoe, irmã Sônia, irmã Elvira. São bem-vindos aqui, né? Deus abençoe. Também temos aqui pedido de oração. O irmão Norberto pede oração por Regina e também pede oração pelo pastor Raimundo e pelo irmão Devair e família que estão em viagem. O irmão Norberto pede a Deus que lhe dê. O irmão Norberto pede a Deus que lhe dê mais provas. Amém. O irmão é corajoso mesmo, irmão Norberto. Deus abençoe a sua fé, a sua coragem. Mas Pedro disse, não estranheis a grande prova que vem sobre vós, né? Que ela é mais preciosa do que o ouro, né? Então, realmente, as provas fazem parte da vida do cristão, né? É para aperfeiçoar a nossa fé, né? É verdade. E também o irmão Manuel roga as orações da igreja em seu favor, né? Deus abençoe. E tem mais um visitante aqui, irmão Tarum. Deus abençoe, irmão. Bem-vindo no nosso meio aqui também, né? E eu creio que no mais não há, né? Vamos nos pôr de pé. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar nessa hora, então. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos inclinamos diante do Senhor para o pó de onde fomos tomados. Sabendo que não somos nada além do que pó, Senhor, mas dentro de nós há uma alma, Pai, e essa alma crê em Ti, Senhor, essa alma Te ama, Pai, e essa alma é que o Senhor trata com ela, Pai. Então, nessa hora, nós usamos essa fé que está ali dentro, porque na alma só há um lugar para uma coisa, ou fé ou dúvida, Pai, ou incredulidade, mas que ninguém possa ter a incredulidade no seu coração, mas que cada um possa ter a fé genuína na Tua palavra, Senhor, e expulsar toda dúvida que Satanás, porventura, tente colocar ali, que ele possa ter a fé genuína na palavra, Pai. E agora as petições foram colocadas diante de Ti, Senhor, e Tu conheces cada petição que os Teus filhos fizeram, Pai, e nós concordamos, Senhor, que Tu responda
e dê a cada um segundo o desejo do seu coração, Pai. E que o Senhor possa abençoar o nosso culto uma vez mais nessa noite, e possa abençoar quem irá trazer a palavra, e que possamos sair daqui, Senhor, imensamente recompensados, Pai, pelo Espírito do Senhor que vai ministrar para nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, vamos às ofertas. Tens dificuldade em vencer problemas em teu ser, Jesus te ajuda. Está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada, Jesus te ajuda, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, peleja por nós. Vitorioso Jesus, quando encaramos os perigos, sujeitos aos castigos, Ele intercede por nós, sediante das lutas falhamos, sem forças clamamos, Ele intercede por nós, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando o mar se encontra revolto, o inimigo em alvoroço, Jesus nos sustém, aleluia. Quando faltam os amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando o mar se encontra revolto, o inimigo em alvoroço, colocar de pé. Quando nos faltam os amigos,
Jesus nos sustém, aleluia. Ele peleja por nós, glórias a Deus. Peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Amém. Vamos ouvir somente ler, então estaremos recebendo o pregador desta noite. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai eterno, grande, poderoso Deus, nós mais uma vez, ao findar mais um dia de trabalho, viemos até a Tua casa para ministrar o nosso louvor, Pai, para trazer até o Senhor o nosso agradecimento, pois durante esse dia muitas bênçãos o Senhor derramou sobre cada um de nós, Pai. E nós não teríamos, Pai, palavras suficientes para agradecer tudo que o Senhor fez na nossa vida toda, Pai, nos dando, Pai, a revelação da Tua palavra, Pai, nos chamando de Teus filhos, Pai. Ajuda-nos mais esse momento, Pai, no qual vamos ler a Tua palavra, no qual vamos ler a mensagem do Teu profeta, que o Senhor possa nos dar a sabedoria, Pai, possa nos dar o entendimento, para que mais uma vez nós possamos crescer um degrau a mais naquela estatura de um cristão perfeito, de um homem perfeito, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler a Escritura. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Agradeço a oportunidade de estar falando a vocês. O Joglair nos concedeu esse tempo, então ele sempre tem tido essa gentileza conosco, e quando ele vai lá para Beltrão, então, é ele que assume a plataforma lá, e assim nós vamos nos ajudando, vamos completando uns aos outros, amém? Então vamos ler Zacarias 4, versículo 6. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo nas mãos de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra. Pode assentar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Uma escritura bastante conhecida de cada um dos irmãos que tem lido a Bíblia. Que Deus também abençoe aqueles que na internet nos acompanham. Estamos sempre convidando os amigos a acompanhar. Possivelmente teremos algum desses amigos pessoais, amigos do trabalho acompanhando, e certamente Deus, para cada pessoa que para ouvir a palavra, Deus tem algo
específico para o coração dessa pessoa. Então aqui nós lemos uma escritura um tanto que misteriosa. Sabemos que a Bíblia, ele é um livro escrito em parábolas, ele é um livro escrito em mistérios. Deus sempre trabalhou dessa forma. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia ela é repleta desses símbolos, dessas escrituras que ao apenas realizarmos uma leitura, nós talvez não conseguimos compreender. Nós vimos aqui falando desse homem chamado Zorobabel, vimos aqui falando de dia de coisas pequenas, vimos falando de 7 olhos do Senhor e todas essas coisas. Agora, a Bíblia sendo um livro constituído dessa forma, ela foi por muito tempo, por todos os séculos em que, desde que ela foi escrita, as pessoas tentaram entender a Bíblia, tentaram interpretar a Bíblia, para conhecer o que significa cada escritura, porque nós sabemos que nós temos que conhecer o tempo em que nós estamos vivendo, nós temos que discernir o momento que nós estamos vivendo, para que nós possamos saber como nos portar, como viver nesse tempo, ou quais são os acontecimentos que devem acontecer nesse tempo. Veja que no Antigo Testamento, nós sabemos, eles tinham que sacrificar ali os seus animais, os seus cordeirinhos, tinham que fazer aquelas ofertas queimadas, aquelas oblações, porque era o que Deus havia determinado para aquele tempo. Então, eles tinham uma palavra, eles tinham uma escritura que determinava que eles deveriam fazer aquilo. Mas chegou um tempo em que aquilo não se fez mais necessário. A partir de quando Jesus vem, nós sabemos, o Cordeiro Perfeito é sacrificado, então não era mais necessário oferecer sacrifícios de animais pelos pecados, porque havia vindo um sacrifício perfeito. Agora houve, naquele tempo, pessoas, quando Jesus veio, que não viram que o tempo estava mudando, não reconheceram que estava acontecendo uma mudança do tempo, porque eles falharam em ler, compreender e ter a revelação das Escrituras. A resposta estava nas Escrituras, e eles eram estudiosos da Bíblia, eles eram pessoas dedicadas, os sacerdotes eram pessoas honestas e tudo aquilo, mas eles falharam em reconhecer que a Escritura, que um tempo havia sido cumprido e que agora viria outro tempo. E que nesse outro período de tempo, nessa outra estação, nessa outra era, Deus iria trabalhar com o povo de uma forma diferente. E eles falharam tanto em ver aquilo que eles crucificaram a Jesus. Eles não crucificaram a Jesus porque ele era um homem mau e todas essas coisas. Eles crucificaram a Jesus porque eles falharam em identificar Jesus como sendo o cumprimento das Escrituras. Então veja que para nós sabermos o que nós fazermos, como nós agirmos, quais são os acontecimentos do tempo em que nós estamos vivendo, nós temos que conhecer as Escrituras. Senão nós vamos ficar perdidos, nós vamos viver em um outro tempo. O profeta nos fala sobre isso. De nada adiantaria Moisés vir com a mensagem de Noé. A mensagem que haveria um dilúvio, que teria que ser construída uma arca, ela era boa, ela era correta, ela era verdadeira, mas para o tempo de Noé. Então Deus vem e muda. O profeta diz, Moisés poderia dizer assim, nós temos que fugir do Egito agora. Então nós vamos pegar e vamos construir uma grande arca e vamos colocar todo o povo e sair navegando pelo rio Nilo. Aquilo poderia ser até uma boa ideia, podia parecer um plano brilhante, fugir por esse grande rio Nilo, mas não era o que Deus havia providenciado para aquele dia. A mensagem de Noé ela não se tornava mentira, mas ela não era mais aplicada naquele dia. Então veja a importância de se conhecer o tempo em que nós estamos vivendo, a estação em que nós estamos vivendo, porque senão nós corremos o risco de rejeitar o que é verdadeiro, como fizeram com Jesus, rejeitando o que era verdadeiro por não compreender. Agora Deus,
ele tem, como nós falamos, a Bíblia é esse livro de mistérios, é esse livro de parábolas. E Deus, para não deixar o povo confundido, para Ele tratar com o povo, Ele estabelece um plano, Ele estabelece uma maneira. Desde o princípio, quando Deus criou o mundo, quando Deus fez todas as coisas, Ele já colocou no seu grande plano uma forma pela qual Ele trabalharia com o homem. Ele iria fazer sempre daquela forma. Veja que quando o homem pecou no Jardim do Éden e o pecado invadiu a terra, logo Deus começou a trabalhar com homens. Deus trabalhou com Noé, Deus trabalhou com Abraão, Deus trabalhou com Moisés. Deus sempre escolheu homens específicos para trazer a sua mensagem, para trazer luz e revelação para a palavra de Deus. Sempre foi dessa forma. E esses homens específicos escolhidos por Deus, eles, na maioria das vezes, ou todas as vezes, eles foram rejeitados pela maioria do povo. Sempre aconteceu dessa forma. Deus envia Noé pregando o dilúvio. Um grande pregador, Noé, um profeta escolhido por Deus, teve uma visão, Deus trabalhou com ele e Deus deu uma mensagem para ele dizendo: anuncia ao povo que o mundo vai ser destruído. Anuncia que está vindo chuva. Anuncia que essas pessoas, se não deixarem o seu pecado, vai morrer ou vão morrer. E o povo olhou para Noé, aquele velho, nós sabemos, com 100 e poucos anos de idade, falou: esse homem está louco, nunca choveu sobre a terra. Até o dia de Noé, nunca havia chovido sobre a terra. Subia todas as manhãs um vapor e regava a terra, como nós sabemos. Então Noé começou a pregar e as pessoas rejeitaram. Agora, as pessoas rejeitaram o homem, não aceitaram a sua mensagem, mas esse homem que eles estavam rejeitando era o homem escolhido por Deus, era a pessoa enviada por Deus para trazer salvação para elas, mas elas não reconheceram isso. E veja que mesmo não reconhecendo, o profeta Noé continuava sendo o profeta deles. Só tinha um profeta, naquele dia um profeta maior, um mensageiro anunciando o dilúvio. Era Noé, era o homem responsável. Então uma pessoa poderia dizer assim: eu não creio em Noé, eu não acredito na mensagem desse homem. Essa pessoa ainda teria sobre si Noé como seu profeta, porque o profeta ele não é enviado sobre uma igreja, ele não é enviado sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas, ele é enviado para a era, para o tempo, para os acontecimentos daquele tempo. Então todas as pessoas que viviam no tempo de Noé, mesmo que não admitissem, mesmo que não reconhecessem Noé como homem enviado por Deus, Noé continuava profeta deles, ou para a salvação ou para juízo. Então veja a importância de reconhecer o tempo em que se vive, porque Deus sempre teve um homem trabalhando com o povo, Deus sempre teve um mensageiro. Agora, a diferença está em reconhecer quem é esse mensageiro, em reconhecer essa mensagem e aceitar essa mensagem. O profeta prega a mensagem reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Então eles rejeitaram Moisés, ou melhor, Noé, mas Noé continuou sendo seu profeta. Eles rejeitaram Jesus, mas Jesus continuou sendo o Messias dele, ou para a salvação ou para a condenação. Então Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha com um plano escondido nas Escrituras. Escondido aonde? Em símbolos, em mistérios, em parábolas, como nós lemos agora, que está falando sobre esse príncipe Zorobabel. Zorobabel ele foi um príncipe enviado depois do cativeiro da Babilônia para vir a Israel e construir os muros, e construir o templo, e construir aquela cidade que havia sido destruída. Mas a Escritura, ela apresenta um significado duplo muitas vezes. Ela apresenta mais que o significado, porque nós já lemos aqui que Zorobabel tinha um prumo na mão. Vocês sabem o que é um prumo? É uma ferramenta, e nesse prumo tinha 7 olhos. Agora, aquele príncipe Zorobabel, que foi enviado para construir a cidade, os muros, o templo, ele não andava com um prumo ali que tinha 7 olhos, e esses 7 olhos eram os olhos do Senhor.
Então essa escritura traz um mistério. Ela usa um homem natural, ela usa um acontecimento natural da reconstrução dos muros para tipificar algo espiritual que viria um dia, para mostrar quando as pessoas vissem um acontecimento, elas pudessem olhar para o tipo do Antigo Testamento e reconhecer o dia que elas estavam vivendo, para se adequar a esse dia. Então aqui está falando desse prumo nas mãos de Zorobabel, desses 7 olhos do Senhor, e nós poderíamos pensar hoje, o que são essas coisas? O que são esses 7 olhos? O que é esse prumo? Quem é esse Zorobabel? Aí, quando as pessoas fazem essas perguntas, o que começa a surgir? Começa a surgir interpretações, começa a surgir estudos, começa a surgir pessoas que vão ali e leem e dizem, eu estudei a história, eu acho que esses olhos significam isso, eu acho que esse Zorobabel significa isso. E começa a surgir um monte de explicações, umas diferentes das outras, um monte de teorias. Agora, se há uma explicação errada, ou se há um monte de teorias, um monte de explicação, é porque tem que ter uma explicação correta, uma explicação verdadeira. Tem que estar em algum lugar na Escritura, escondido, de alguma forma, a revelação dessas Escrituras. Veja que Jesus pregou uma parábola para a população, para aquela multidão, e ele proferiu a sua parábola, e ele saiu, foi embora, e depois os discípulos perguntaram, mas o que significa essa parábola? Por que o Senhor fala em parábolas? Ele falou, porque não foi dado para eles entender, mas para vós foi dado conhecer todos os mistérios de Deus. Então há um povo específico ao qual é dado conhecer todos os mistérios de Deus, todas as parábolas reveladas, todas as profecias reveladas. Agora, tem que entrar pelo plano de Deus, pelo caminho provido por Deus, senão nós vamos fazer teorias, explicações sobre o que significa todas as coisas e não vamos acertar o alvo. Então Deus trabalha de uma forma específica, e ele fala isso, creio que é lá no livro de Oséias, ou um desses livros, desses profetas. Nós conhecemos bem essa escritura. Talvez alguém está ouvindo aqui ou em algum lugar que ainda não leu isso. Mas a Bíblia diz, certamente que o Senhor Jeová não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. Nós conhecemos isso. Então Deus estabelece a forma pela qual Ele vai trabalhar. Ele não falou certamente que o Senhor não fará nada sem antes revelar a sua igreja. Ele não falou, o Senhor não fará nada sem que Ele revele aos estudiosos da Bíblia. Ele não falou nada disso. Falou, a Bíblia está em parábola, são muitas escrituras, estão em mistérios, então eu vou enviar profetas e esses profetas vão revelar esses mistérios. Então veja que sem profeta não há revelação de mistério. Sem profeta não há Bíblia explicada. Aí nós poderíamos perguntar, tem você hoje um profeta que tem lhe explicado, lhe revelado as Escrituras? Ou a nossa explicação das Escrituras, a revelação das Escrituras, nós temos colocado na mão de um pastor, na mão de uma igreja, ou na mão de um profeta, como falou a Escritura? Então veja, é uma linha muito correta, é um plano muito certo, mas que tem que ser aceito. Eles rejeitaram o profeta Noé. Eles rejeitaram a Jesus Cristo. Eles rejeitaram a João Batista. E eles ficaram o quê? Todos confundidos. Uns falando umas coisas, outros falando outras coisas. Então há um caminho específico. Então aqui nós lemos que Zorobabel tinha um prumo na mão, e ele tinha 7 olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra. Aí o anjo continuou falando com esse profeta Zacarias, e ele disse assim, sabes-me tu o que é isso? Então o anjo estava perguntando para Zacarias, está vendo essa escritura, esse símbolo desses olhos? Sabes tu o que é isso? E o profeta Zacarias dizia, eu não sei. E o anjo vem e revela para o profeta Zacarias, ele diz, os 7 olhos são isso,
Esse prumo é isso, essa oliveira que está ali é isso. Então o anjo está revelando as coisas para o profeta, para que depois o profeta vá e entregue essa mensagem para o povo. Então eu repito, sem profeta não há revelação da palavra, sem profeta não há segurança, porque você não saberia onde caminhar. Então Deus prometeu enviar seus profetas. E esses profetas aqui, quando termina-se o Antigo Testamento, começa-se o Novo Testamento, nós vamos encontrar que Deus enviou 7 mensageiros, nós sabemos disso, para que esses 7 mensageiros pregassem a palavra. E esses 7 mensageiros, eles trariam uma revelação completa sobre a palavra de Deus. Para cada tempo, para cada período de anos, para cada era, Deus enviaria um mensageiro para que esse mensageiro, então, ele trouxesse luz sobre a palavra até o ponto que toda a palavra de Deus fosse revelada. E Deus enviaria esses homens. Agora, da mesma forma que acontecia lá no Antigo Testamento, nós vamos observar que quando Deus envia seu mensageiro, ele é muitas vezes rejeitado. Ele é muitas vezes expulso por aquelas pessoas, pelas próprias pessoas que dizem que estão esperando uma mensagem. Vejo que o apóstolo Paulo, mensageiro escolhido por Deus para trazer a mensagem na primeira era da igreja, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, ele começa a trazer revelação sobre a palavra, revelação sobre o Antigo Testamento. Ele escreve o livro de Hebreus, ele ensina o que significava a lei, ele mostra a lei sendo cumprida, e aquelas pessoas que deveriam olhar e ver em Paulo um mensageiro enviado por Deus, eles fazem a mesma coisa que fizeram com Noé. Eles rejeitam Paulo, eles apedrejam Paulo, eles mandam Paulo para a prisão, para o cárcere, todas essas coisas. Mas, quando Paulo estava sendo perseguido, quando Paulo estava sendo apedrejado, como ele disse, eu sofri açoites, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, quando estava acontecendo isso com ele continuava sendo o profeta mensageiro para aquelas pessoas. Deus não iria enviar um outro profeta mensageiro para as pessoas que não queriam Paulo. Deus ia enviar isso, certamente, a reprovação sobre eles por rejeitar o homem escolhido por Deus. Deus não mandou uma outra pessoa junto com Noé pregando uma mensagem para aquelas pessoas que não queriam se associar com Noé. Deus poderia pensar, não, então essas pessoas não querem Noé porque ele é um homem muito rude, porque ele é um homem que prega de uma forma muito difícil, que está dizendo que as pessoas vão morrer, então eu vou mandar outro para essas pessoas e ele vai vir com uma mensagem mais fácil, algo assim. Deus nunca fez dessa forma. Quando ele enviou o seu homem, o seu profeta, ele permaneceu vindicando aquele ministério todo o tempo, se posicionou por aquele ministério, vindicou aquele ministério, apoiou aquele ministério. E o povo que rejeitou Noé, então, teve a sua condenação, teve a sua morte. Veja que Noé pregou, vai chover, vai chover, vai chover. Aí eles falaram, não vai chover nada, não vai chover, nunca choveu. E eles viam aquela imensa arca sendo construída, falou, mas esse homem está louco? Esse homem nunca choveu, agora vai encher de animais, aí veja a loucura que era para o mundo a mensagem do Noé. Aí Noé encheu de animais a arca, pôs cobra, colocou elefante e tudo, e entrou dentro da arca e Deus fechou a porta. Aí Noé ficou um dia dentro da arca, não aconteceu nada. O povo falou, está lá o Noé, passou o dia inteiro dentro daquela arca, não choveu. Passou o segundo dia, estava lá dentro da arca Noé, com aqueles animais, toda aquela situação. Nós falamos para Noé que não adiantava. Faz 2 dias que ele está lá, não choveu. Cadê as chuvas? Podiam gritar, cadê Noé? Passou 3 dias, passou 4 dias, passou 5 dias, e Noé dentro da arca. E Noé firme, porque ele sabia no que ele estava confiado. Ele não estava confiado numa intuição que ele teve. Ele estava confiado numa revelação que Deus havia mandado. E nada ia tirar ele de permanecer com aquilo.
e passou 6 dias e nada. No 7º dia, as pessoas estavam talvez ao redor da arca tentando convencer Noé, desce daí, Noé, sai do meio desses animais. Caiu a primeira gota de chuva. Quando a primeira gota de chuva caiu, aí eles falaram, sabe que eu acho que Noé tinha razão? Sabe que está acontecendo algo? Parece que eu senti uma gota de chuva caindo na minha cabeça, mas era tarde demais. Porque eles já haviam rejeitado a mensagem de Noé. Não dava mais tempo para acertar as coisas. Aí, certamente nós podemos imaginar a cena que foi ao redor da arca quando começou a chover, pedindo para Noé abrir a arca, só que Noé não podia mais fazer nada, porque Deus já havia selado essa arca, fechado por fora. Deus já tinha completado a sua obra e não havia mais o que fazer. Agora era juízo. Quando nós pregamos para o mundo que Deus enviou um profeta hoje e que Deus vai destruir esse mundo, que vai haver uma destruição, isso é loucura. Nem mais as igrejas denominacionais pregam sobre isso. Que vai haver um arrebatamento e depois uma destruição. Mas o dia que cair a primeira bomba atômica, o dia que começar isso, as pessoas vão lembrar, vão dizer, sabe que eles tinham razão, sabe que está acontecendo algo, vamos procurar essas pessoas, mas essas pessoas não estarão mais disponíveis. Deus já vai ter tomado elas, porque Deus cumpre o seu plano. Agora, quando Noé estava na arca, nós sabemos, Noé, ele não é um tipo da igreja noiva de Jesus Cristo. Porque Noé passou pela tribulação, Noé passou por tudo aquilo, depois continuou vivendo aqui e até mesmo se embriagou e todas aquelas coisas. Agora, antes de Noé teve um outro homem, um outro profeta que caminhou sobre a terra. E ele foi chamado de Enoque. Porque Deus, ele estabelece, como eu falei, ele estabelece os seus tipos no Antigo Testamento para que nós possamos olhar e ver como vai acontecer no Novo Testamento. Aquilo é uma sombra. Então, quando Noé estava construindo a arca, ele diz que ele estava olhando a mensagem de um profeta chamado Enoque. E esse profeta chamado Enoque, ele era um homem justo. Ele era um homem que caminhava com Deus. E ele começou a andar com Deus, ele começou a se dedicar a Deus, ele começou a entrar na presença de Deus, ao ponto que ele caminhou tanto com Deus, que Deus o tomou e tirou da terra antes que a tribulação viesse, antes que o dilúvio viesse. Ele não precisou entrar em nenhuma arca. Antes que isso acontecesse, Deus veio e tirou ele. Nós vamos encontrar isso no livro de Gênesis, diz assim: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Veja, andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou. Tirou ele da terra, ele não provou a morte, ele foi transladado, porque Paulo vem depois no livro de Hebreus e diz, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora, a Bíblia diz, os leitores da Bíblia sabem disso, diz que no tempo do fim, quando esse mundo seria destruído, ele seria semelhante ao tempo de Noé. A Bíblia diz, será como nos dias de Noé? Será como nos dias de Sodoma? Então, se nos dias de Noé teve uma arca, teve pessoas que passaram pela tribulação, mas teve também um homem chamado Enoque. E ele foi tirado da terra antes que a primeira gota de água caísse. Então, no dia que nós estamos vivendo hoje, se nós olharmos com seriedade para as Escrituras, nós vamos ver que tem que existir alguém que seja como Enoque, que antes que a primeira bomba seja atirada nesse mundo, vai ser tirado da terra, vai ser levado para o céu por alcançar testemunho, por andar na presença de Deus. Nós temos que admitir que isso é verdade. Então Enoque, ele estava andando na presença de Deus. E isso, como eu disse, é um tipo, isso foi uma sombra.
Agora, lá no livro de Judas, o apóstolo São Judas lhe diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Então, Enoque, ele na genealogia, ele era o sétimo homem que veio depois de Adão. E exatamente no sétimo homem que veio depois de Adão, Deus o tirou da terra. E aqui na escritura que nós lemos, fala sobre 7 olhos do Senhor que discorrem sobre a terra. Lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver que aquele que estava sentado sobre o trono tinha na sua mão direita, na sua destra, 7 estrelas também. Então veja, são coisas que vão chamando a nossa atenção. São coisas que expressam um mistério muito maior do que nós poderíamos estudar e entender ao somente ler a Escritura. Então aqui, Enoque era o sétimo depois de Adão. Aqui, Zorobabel tinha um prumo na sua mão com 7 olhos. Lá no livro de Apocalipse, diz assim: na voz do 7º anjo, como nós sabemos, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Então a Bíblia está dizendo assim: da mesma forma que existiu um profeta Enoque, da mesma forma que existiu um profeta João Batista, tem que vir também, um profeta, que revele todas essas coisas para nós. Que nós possamos olhar essas escrituras e não ficar confundidos. Mas o que significa isso? O que significa todas essas coisas? Qual é o plano de Deus? Então a Bíblia promete que viria então um profeta, um homem, um mensageiro, no tempo do fim, que ele revelaria todos os mistérios para nós. Revelaria tudo para que nós pudéssemos então nos encontrar com Deus, ser transladado, alcançar testemunho, porque sem a revelação da palavra, nós não sabemos como nós devemos viver no dia presente, nós não saberíamos o que está acontecendo no dia. Então a revelação da palavra pelo profeta vem para isso, para mostrar para nós aonde nós estamos, qual é a mensagem do dia, como nós devemos viver. É para isso que serve a mensagem do profeta. Então lá estava Enoque, foi levado. E o profeta disse que Enoque construiu as pirâmides. Vocês sabem disso? As pessoas dizem que foi os egípcios. Um prova que Enoque nunca construiu pirâmide, mas o profeta falou que Enoque construiu pirâmide. Se o profeta falou, nós estamos firmados nisso. Porque João Batista também, quando chegou afirmando algumas coisas, que estava vindo um diante dele, que ele não era digno de amarrar os sapatos, as alparcas, as pessoas também falaram: da onde esse homem tirou essas coisas da cabeça? Mas ele sabia do que ele estava falando. Então o profeta fala que a pirâmide foi construída, falou, tem pirâmides lá no Egito que foram os egípcios que fizeram para enterrar seus mortos e tudo aquilo. Falou, mas Enoque construiu uma pirâmide que ela estaria nela inserida a Bíblia, uma outra Bíblia, não somente essa Bíblia aqui, para condensar, para ter dentro dela os mistérios. E o profeta diz, dentro dessa pirâmide que Enoque construiu, ele diz ali que havia 7 degraus. E depois que a pessoa caminhava 7 degraus, havia um lugar que era chamado a Câmara do Rei, ou o lugar em que o rei, ele se reclinava, ele deitava, ele habitava depois do 7º degrau. Então veja, nós já vimos falar de 7 olhos, nós já vimos falar de Enoque sendo o 7º depois de Adão, nós vimos falar aqui sobre 7 anjos em Apocalipse, e o profeta diz, havia 7 degraus então. Só que a pessoa, para chegar até diante do rei, quando ela iria caminhar esses 7 degraus, ela não podia fazer isso sozinha. As pessoas não tinham autorização de dizer, eu quero ir lá na pirâmide onde está o rei, na câmara do rei, e eu vou subir os 7 degraus, e eu vou então conversar com o rei. Eu vou ter companheirismo com o rei. Ele diz, não, antes de ter acesso ao rei, havia um lugar ali, havia um cômodo que ficava um sentinela, que ficava um profeta, na câmara do profeta. E esse homem, esse sentinela, esse profeta,
é o que pegava essa pessoa que queria ter contato com o rei, e ele conduzia diante do rei, porque ele iria conversar com o rei e lhe dizer: rei, aqui está uma pessoa que deseja falar contigo, deseja se encontrar contigo. E certamente o rei ia dizer para esse atalaia, para esse servo seu, dizer: eu recebo essa pessoa, mas ela tem que se preparar de uma determinada forma. Para subir diante de mim, ela tem que vestir uma determinada vestimenta. Aí esse servo, esse atalaia, esse sentinela, saía da presença do rei e ia lá para essa pessoa e dizia: você pode ir até o rei, mas você tem que proceder assim, você tem que caminhar assim, como é com os reis naturais aqui na terra, você tem que se vestir assim. E a pessoa dizia então: eu aceito dessa forma. Aí aquele homem conduzia ela por aqueles 7 degraus e apresentava ela para o rei. Se ela dissesse assim: não, eu não quero fazer isso, eu não vou vestir essa vestimenta que você quer, eu acho que eu posso ir na presença do rei dessa forma, ela nunca iria na presença do rei. Aquele homem, aquele sentinela, a mensagem daquele homem não deixaria entrar na presença do rei. Ali naquela pirâmide era um homem natural com uma espada, e ele não deixaria ninguém que não preenchesse as condições entrar na presença do rei, subir aqueles 7 degraus. A mensagem desse homem já tiraria ele fora. A mensagem do profeta, a pregação da palavra, ela já tira fora da presença do rei aqueles que não querem se adequar a essa mensagem. Então a pessoa diz: eu quero ser arrebatado, eu creio que sou o 7º depois de Adão, que eu faço parte, e eu quero caminhar esses 7 degraus e encontrar com o rei, e me encontrar com Deus. Se ela não entrar pela mensagem do profeta, pela forma que aquele mensageiro, aquele sentinela instrui a ela, ela jamais iria entrar. Tinha que aceitar aquela mensagem. Veja como os tipos são perfeitos. Tinha que aceitar a mensagem de Noé, tinha que aceitar a mensagem de Moisés para sair do Egito. Agora, para subir os 7 degraus, tinha que ser conduzido pelo sentinela que estava guardando aquilo, que tinha o seu cômodo. O profeta que diz isso, ele diz assim, sobre essa pirâmide. Vamos achar aqui. Não estamos ensinando sobre as pirâmides, diz o profeta. Agora, Enoque e os outros a construíram há anos atrás. E elas continuam como um símbolo. Da mesma forma que o sol nasce e se põe, do mesmo modo que a árvore deixa cair a sua vida, sua folha, isso volta outra vez. Aquelas pirâmides se firmam como um símbolo, diz o profeta. Então, se aquelas pirâmides são um símbolo para nós, então há hoje também o quê? 7 degraus para nós subirmos até a Câmara do Rei. Tem que existir esses 7 degraus. Nós todos queremos subir esses 7 degraus e alcançar a presença do Rei. Mas há também um sentinela que vai nos apresentar na presença do Rei, que vai nos conduzir sobre esses 7 degraus. E ele diz assim: entre na câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus onde o sentinela tinha o desafio para trazer aquele que chegava à presença do rei no topo das escadas. Veja, entre na câmara do profeta, porque aquele homem, ele te conduziria até a presença do rei. Então, entre na mensagem do profeta, aceite a mensagem do profeta, porque é ele que vai conduzir nós na presença do rei. Então, se nós não sabemos qual é o nosso profeta, então quem vai nos apresentar diante do rei? Será que a igreja, a denominação, vai apresentar nós diante do rei? De forma alguma, porque isso sai do plano de Deus. Tem que haver um profeta. Ali mostra que temos que entrar outra vez com aquele mesmo espírito que estava em João. Porque o profeta está dizendo que nós temos que entrar com o mesmo espírito que estava em João? Porque quando o Messias veio na terra, Jesus Cristo, vindicado, nas Escrituras, antes dele veio um profeta anunciando o Messias.
anunciando para as pessoas que estava chegando o Messias, que o libertador deles estava chegando. O povo de Israel esperou por centenas e centenas e centenas de anos que viesse um libertador, que viesse um Messias, que ia tirar ele da opressão. E quando esse Messias estava prestes a chegar, estava quase entrando em cena, Deus manda o quê? Um anunciador, um homem anunciando o povo que o Messias estava chegando. Esse homem era chamado de João Batista. Ele estava dizendo, vai vir está chegando o tempo que o Messias vai se apresentar. Mas as pessoas fizeram com João Batista o mesmo que fizeram com Moisés. Rejeitaram ele, colocaram a cabeça dele numa bandeja, num prato, mataram João Batista, o homem que iria apresentar eles na presença do Messias. O homem que ia dizer para eles, aquele é o Messias, sigam ele, pegaram e cortaram a cabeça. Da mesma forma é o que se faz hoje no mundo. A mensagem de um profeta que foi enviada, que é o que vai apresentar nós para Cristo, as pessoas rejeitam. O mundo rejeita. Agora, João Batista, quando ele teve a sua cabeça cortada, ele deixou de ser o mensageiro que apresentaria o Messias? Ele nunca deixou de ser mensageiro. Ele cumpriu o seu propósito. O juízo veio sobre quem? Sobre João Batista? Não. Porque ele não conseguiu fazer com que as pessoas enxergassem o Messias em Jesus Cristo? Não. O juízo veio sobre as pessoas que ouviram a mensagem de João Batista e rejeitaram ele, e rejeitaram a sua mensagem. Continuaram esperando o Messias. Esta é a grande questão. As pessoas que rejeitaram João Batista continuavam esperando o Messias, dizendo, eu não aceito João Batista, mas eu estou esperando o Messias. Eu não vou escutar a mensagem desse homem, mas eu vou escutar a mensagem do Messias quando ele vier. Aí o Messias vem, e por eles não ter ouvido a mensagem de João Batista, por eles não ter visto João Batista dizendo, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, quando Jesus se apresenta, em vez de ele dizer, seja bem-vindo, nosso mestre, o Messias, ele diz o quê? Esse é Beelzebul. Crucifiquem isso. Por quê? Porque eles não entraram pelo caminho provido. Eles queriam subir os degraus da pirâmide para se encontrar com o Messias, mas não queriam ser conduzidos por João Batista. Da mesma coisa é hoje no mundo. Pergunte se alguém quer ir para o inferno. Ninguém quer. Pergunte se todos, não, eu quero ir para o céu. Eu quero me encontrar com o Messias. Que coisa gloriosa seria se me encontrar com Deus. Tem 7 degraus? Tem 7 degraus, eu quero subir os 7 degraus, porque depois do 7º degrau está o rei em sua câmara secreta. Eu desejo muito isso. Mas você diz, aqui então vou te apresentar um homem, um mensageiro, um profeta que vai te conduzir, que vai te vestir adequadamente. Falou, não, esse eu não quero. Eu não quero esse homem para me levar. Eu quero que quem me leve é a minha igreja, é o pastor da minha igreja. Não, o plano de Deus é o povo ser apresentado por um profeta. Talvez isso é muito básico para alguns, mas talvez alguém nunca ouviu isso. Nós sabemos, como nós lemos aqui, João Batista. Quem era João Batista? Era um pregador, era um homem que veio do deserto. Mas ele tinha um ministério específico. Ele veio para cumprir um propósito específico das Escrituras. E a Bíblia diz assim, que antes que o Messias viesse na terra, antes que ele colocasse os pés aqui para pregar sua mensagem, começasse a anunciar a sua mensagem, Deus enviaria um profeta. A Bíblia diz isso. E esse profeta seria o profeta Elias, não é isso que diz a Bíblia? Enviaria o profeta Elias para anunciar esse Messias, para dizer que ele estava vindo, para dizer que tinha se cumprido o tempo do Antigo Testamento e agora viria um tempo novo, viria uma nova estação e ele mandaria o profeta Elias. Quando a Escritura prometeu o profeta Elias, certamente os religiosos, os sacerdotes e todas aquelas pessoas, eles começaram a ler a história de Elias na Bíblia. Eles falaram, o profeta Elias vai vir, então vamos conhecer quem é esse profeta Elias. Aí eles leram que Elias foi tirado em um carro de fogo,
e ele era um homem dessa aparência, os seus antepassados haviam contado tudo isso, e falaram, nós vamos esperar esse homem, esse profeta grandioso, o profeta Elias, talvez ele volte como ele foi numa carruagem de fogo, todas essas coisas, e ele vai vir com uma capa como ele andava ali, aquela mesma capa que ele deu para Eliseu, e as pessoas começaram a esperar isso. Agora, quando João Batista veio pregando a mensagem, ele era o profeta Elias que foi prometido, mas eles não entenderam o tempo que eles estavam vivendo, eles não conseguiram enxergar nas Escrituras isso. Eu vou ler no livro de Lucas 1, versículo 17, diz assim, falando sobre o nascimento de João Batista. Quando veio um anjo e anunciou o nascimento de João Batista, veio ali para o seu pai, aquele sacerdote, esse anjo falou assim para o seu pai, o sacerdote, e irá adiante dele, isso é, esse homem que está nascendo, que foi anunciado por um anjo, ele diz assim, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Então vem um anjo e anuncia para o sacerdote Zacarias que ele vai ter um filho. E esse filho que ele vai ter irá na frente do Messias no espírito e virtude de Elias. Agora o anjo não falou para Zacarias e para sua mãe, e você coloca o nome dele de Elias. Ele falou, e o nome dele vai ser João Batista, vai ser João. Só que ele vai vir no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Então, antes que Jesus se apresentasse, teria que vir esse homem para dizer para aqueles pais que estavam na lei, que estavam sacrificando o cordeirinho, que estavam fazendo ofertas queimadas e tudo aquilo, ele ia dizer para esses pais da lei, ele dizia assim, agora a estação está mudando, o tempo está mudando, ele viria com esse ministério para dizer, agora vai vir um novo tempo, vai vir um novo sacrifício, vai vir uma nova adoração, e ele diz assim, e ele virá para converter os corações dos pais aos filhos, dos pais do tempo da lei para os filhos pentecostais que estavam nascendo, para a igreja que Jesus veio fazer nascer. Então João Batista veio com essa comissão, vai ser dado sobre você o espírito de Elias. Só que os sacerdotes, as pessoas, estavam esperando o profeta Elias, aquele homem com uma capa, talvez com seu cabelo branco, e tudo aquilo, e andando com um cajado na mão, como ele andava no Antigo Testamento, eles esperavam aquele Elias. Aí Deus vem e pega um homem chamado João Batista e coloca sobre ele o espírito de Elias, coloca sobre ele o ministério de Elias, e ele começa a dizer, o Messias está às portas, o Messias está chegando, ele cumprindo o seu ministério, e as pessoas fazendo o quê? Rejeitando. Então veja, esse é o ministério de João Batista, apresentar a primeira vinda de Cristo, apresentar a primeira aparição do Messias. Ele diz assim, converter o coração dos pais aos filhos. Agora eu vou ler uma escritura muito conhecida, lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Aqui está dizendo assim, então nós entendemos que João Batista, ele foi o homem para anunciar o Messias, e sobre ele estava o espírito de Elias, e que as pessoas tinham que aceitar a mensagem daquele homem se quisesse ver quem era o Messias. E lá no Antigo Testamento, nós vamos ver a profecia que falava sobre João Batista, e ele diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Não foi isso que o anjo falou quando ele estava anunciando para Zacarias, o sacerdote, o nascimento de João Batista? O anjo falou assim, esse que está nascendo virá
sobre o poder, a virtude, o ministério de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Está cumprindo o que disse o Antigo Testamento, que Elias viria. Mas aí o anjo segue falando, e ele diz assim: e o coração dos filhos aos pais. Então há dois ministérios aqui, um ministério de converter o coração dos pais aos filhos e um ministério de converter o coração dos filhos aos pais. Agora, se João Batista fizesse os dois ministérios, de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, ele faria uma coisa e depois desfaria. Ele não chegaria a lugar nenhum, porque ele tiraria o povo da lei e apresentaria ao Messias a graça, e depois ele pegaria essas mesmas pessoas que ele tirou da lei e jogaria para a graça de novo, se ele fosse converter então dos filhos aos pais novamente. Então o anjo, ele é preciso em dizer, e nós temos que atentar para as Escrituras, porque Deus não coloca nada na Bíblia em vão. Deus não brinca com palavras. Veja que Jesus Cristo um dia chegou no templo e deram o livro para ele ler, e ele leu: eu fui enviado para pregar aos contritos de coração, e ele leu até a metade de um versículo, e ele fechou o livro. E ele entregou o livro e ele falou assim: hoje se cumpriu essa Escritura. E se nós formos buscar essa Escritura lá no Antigo Testamento, o que Jesus leu, nós vamos ver que ele só leu até a metade do versículo. Ele deixou um finalzinho sem ler. Será que Jesus esqueceu, achou que aquilo não é importante? Não, porque aquele finalzinho de versículo, só um pouquinho, ele iria cumprir na sua segunda vinda. Então ele não poderia ler aquilo que era para ser cumprido na segunda vinda, e ele dizer: hoje se cumpriu essa Escritura, porque não teria se cumprido. Então ele leu somente a metade, então ele disse: hoje se cumpriu a Escritura. O finalzinho, a outra metade, ele teria que cumprir na segunda vinda. E aqui nós temos em Malaquias um versículo dizendo: eu envio o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, e vem João Batista e cumpre essa Escritura. Nós podemos dizer hoje, quando João Batista veio em cena, se nós lêssemos até ali: eis que eu envio o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, nós poderíamos fechar, olhar João Batista e dizer: hoje se cumpriu a Escritura. E foi isso que o verdadeiro cristão fez. Falou: hoje cumpriu a Escritura, porque João Batista pregou. Agora a segunda parte, que diz: e converterá o coração dos filhos aos pais, nós não poderíamos dizer, porque o anjo falou que João Batista só faria metade do versículo. A outra metade seria um outro Elias que viria para cumprir em um outro tempo. E tem que chegar o tempo, então, ou tem chegado o tempo, e todo mundo admite que nós estamos no tempo em que Cristo virá a segunda vez, e que chegará o tempo em que esse mundo será destruído. Então, se Cristo vai vir a segunda vez e o mundo vai ser destruído, é obrigatório que venha antes o profeta Elias, que venha um mensageiro que nos apresente para esse Cristo, que venha um mensageiro que conduza nós naqueles 7 degraus da pirâmide para encontrar com o rei. E fora da mensagem desse homem, não tem como se encontrar com o rei, porque a mesma mensagem que te coloca na presença do rei, aquele sentinela, é a mesma mensagem que tira para fora. Porque se ouve, o evangelho é pregado, e se ele é ouvido, crido, aceitado, ele produz salvação. Se ele é rejeitado, ele produz condenação. Então ficou isso para ser cumprido, de vir um homem que apresentaria nós diante do rei, de vir um Messias novamente. E Jesus fala sobre isso no livro de Mateus 17, se você quiser ler. Mateus 17, para nós caminharmos para o encerramento. Mateus 17, versículo 11. Versículo 10, vamos ler. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo:
por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? O que os discípulos estão perguntando? Eles olharam para Jesus e viram que ele era o Messias. Eles falaram assim, mas o escriba, o religioso, o nosso sacerdote, ele falou para nós que antes do Messias, Elias viria primeiro. Mas cadê Elias? Os próprios discípulos. Aí Jesus vem e diz para ele, em verdade, Elias virá primeiro. Está falando o quê? Sobre uma vinda futura, que acontecerá um dia. Em verdade, Elias virá primeiro. E ele diz, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. E aqui então ele fala de uma vinda no passado. O próprio Jesus falou, Elias virá e Elias já veio. Um Elias para cumprir o coração dos pais aos filhos e um Elias para cumprir o coração dos filhos aos pais. E Elias vai vir primeiro, mas eu digo que também já veio. E fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então veja, Jesus abriu os entendimentos dele, falou, o Elias que tinha que vir não veio com o nome de João Batista. Ele veio com o nome, ou melhor, não veio com o nome de Elias, veio com o ministério de Elias em um homem chamado João Batista. Mas Jesus deixou muito bem claro, Elias virá primeiro, porque o primeiro Elias cumpriu metade do versículo, e o outro Elias vai cumprir a outra parte. No tempo em que nós estamos vivendo hoje, no 7º degrau, para nos apresentar diante do rei, Elias volta mais uma vez. E Jesus diz assim, Elias virá primeiro e restaurará o quê? Todas as coisas, restaurará tudo no último tempo. Restaurará tudo que é, tornará tudo perfeito novamente, para que ele possa vestir essa pessoa perfeitamente para entrar diante do rei. E lá, como nós lemos, haviam 7 olhos, haviam 7 estrelas, e lá no livro de Apocalipse, a Bíblia está falando de 7 anjos. E ele diz assim que na voz do 7º anjo, Apocalipse 10, versículo 7, na voz do 7º anjo se cumprirá o coração de Deus, os mistérios de Deus, como anunciou os seus servos os profetas. Então o que? Viria um 7º anjo, que viria restaurando todas as coisas. Viria um Elias, que acertaria todas as coisas para apresentar o povo para o Messias, que é o que aconteceu no tempo em que nós estamos vivendo hoje. Deus mandou Elias novamente. Deus mandou um mensageiro novamente. Ele veio no espírito de Elias. Ele veio com a mensagem de Elias para nos apresentar, fazer nós subirmos os 7 degraus, as 7 eras, passarmos por isso e encontrar com o Messias, mas da mesma forma que o primeiro Elias, ou Elias quando veio com o nome de João Batista foi rejeitado, hoje se rejeita essa mensagem novamente. Por quê? Porque a mensagem de João Batista, ela era um tanto quanto dura, ela era um tanto quanto cortante, mas o objetivo dela era o quê? Será que era falar mal das pessoas e apontar os seus erros? Não. O objetivo da mensagem de Elias era preparar o povo para encontrar com o Messias. O objetivo da mensagem que nós temos hoje não é para ficar apontando nossos erros, é para nos preparar, nos colocar a vestimenta correta, para nós subirmos os 7 degraus, para nós encontrarmos com o Messias novamente. O profeta diz assim, temos que chegar a um lugar outra vez, a algo que vai apresentar o Messias. Qualquer leitor da Bíblia, seja ele cristão, ou somente um estudioso, ele vai ter que admitir que tem que vir algo para apresentar o Messias mais uma vez. E como o Messias, o povo que está crendo nele sabe disso, a não ser que estejam constantemente na palavra, saberão o que ele é. Daniel disse que o sábio saberia, porém o tolo não saberia. Eles conhecerão o seu Deus, nós conheceremos o nosso Deus, porque nós vamos nos posicionar completamente na palavra, para enxergar o anjo,
para enxergar o mensageiro nos apresentando para o Messias. Agora, como ele disse, isso apareceria nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo hoje, para trazer o povo de volta à palavra, de volta à palavra. Isso é o quê? Cumprir a segunda parte do versículo, que era trazer a fé dos filhos, de nós que viemos centenas e centenas de anos depois do Pentecostes, fazer nós voltar para aquela fé do Pentecostes mais uma vez, fazer nós caminhar de volta àquela vida que era vivida no dia de Pentecostes, para então encontrar com o Messias. Sem nós voltarmos à fé do Pentecostes, sem nós voltarmos à comunhão pentecostal, sem nós voltarmos à vida e à doutrina pentecostal, nós não podemos encontrar com o Messias. Nós não podemos encontrar com Deus, porque é necessário que todas as coisas sejam restauradas. É necessário que todas as Escrituras sejam reveladas. Veja, estamos vivendo na era que será a sua vinda. Ela deve se identificar nele, isso é, a esposa do Cordeiro deve se identificar nele. Qualquer mulher deve se identificar com seu marido, pois os dois são um. A noiva de Cristo deve se identificar nele, pois os dois são um. E ele é a palavra, não a denominação, a palavra. Temos que ser filhos da luz. Amém? Agora, lá no Antigo Testamento, ou lá quando Jesus falou as suas parábolas, ele falou uma parábola daquelas virgens que estavam dormindo, daquelas mulheres que estavam esperando o esposo e elas deitaram e se adormeceram. O esposo tardou um pouco e elas adormeceram. Diz o profeta que passou-se a primeira vigília e o esposo não veio. Passou-se a segunda vigília do dia, o esposo não veio. Passou a terceira vigília e o esposo não veio. Passou a quarta, a quinta, a sexta e o esposo não veio. Falou que na sétima vigília, no sétimo período de tempo, porque uma vigília ali era um período de tempo, na sétima vigília, no sétimo degrau, no sétimo olho daqueles olhos que Zorobabel estava segurando, eles escutaram uma voz. Eles escutaram uma voz dizendo: eis aí vem o esposo. Não era o que João Batista clamava: eis que está vindo o Messias. Eis que está vindo alguém que eu não sou digno de desamarrar o seu sapato. E agora, aquelas mulheres que estavam dormindo, elas na sétima vigília, elas escutam uma voz. Alguém está anunciando, há uma voz falando, dizendo: eis aí vem o esposo. Eis aí vem o esposo, acordai. E a escritura que nós lemos de Zorobabel, ele estava dizendo assim, que quando aquela pedra viesse, existiria alguém, um príncipe, que clamaria diante daquela pedra, que clamaria graça, graça diante daquela pedra. Agora as mulheres que estão dormindo, elas ouvem uma voz dizendo: o esposo está chegando, o esposo está às portas. Acordem, elas estavam dormindo, era a sétima vigília, e elas se levantam então, para encontrar com o esposo. Agora, houve algumas delas que foram dormir sem estar preparadas. Algumas delas queriam entrar na presença do esposo sem estar preparada, sem estar com as suas lâmpadas cheias de azeite. Algumas delas queriam subir os 7 degraus sem a vestimenta que o sentinela estava querendo colocar nelas. E aquilo não funcionou, porque elas disseram: nós precisamos da luz, nós precisamos do azeite para encontrar com o esposo, mas não dava mais tempo. No tempo da arca eles quiseram entrar e não dava mais tempo. Talvez no tempo de João Batista, depois que João Batista morreu, algum que o perseguiu, que pediu a sua morte, entendeu, talvez houve alguém que entendeu que ele era o Messias, mas não dava mais tempo, já havia passado tempo. E aqui na sétima vigília, anunciou-se que o esposo estava às portas, e era tempo de ir se encontrar com ele, mas tinha que estar preparado já.
tinha que estar com a vestimenta pronta, tinha que estar com o azeite na sua lamparina. Não dava mais tempo de se preparar. Então veja, é na voz do sétimo anjo, do sétimo mensageiro. O sétimo anjo é Elias. O sétimo anjo foi enviado no tempo em que nós estamos vivendo hoje. Eu poderia perguntar para alguém, qual é o seu sétimo anjo? Onde está o Elias que foi prometido para essa era? Onde está o sétimo mensageiro? Porque se você não sabe aonde está o sétimo mensageiro, se você não sabe aonde está o Elias dos dias de hoje, não tem como você se encontrar com Deus. Não tem como você ir no arrebatamento que a Escritura promete. Da mesma forma que mostrou com Enoque, o sétimo foi arrebatado, o sétimo depois de Adão. Agora nós, na sétima era da igreja, temos um sétimo anjo. E se alguém não tem um sétimo mensageiro para lhe revelar as Escrituras, para lhe colocar a vestimenta, então também não pode se encontrar com Deus. Então onde está o sétimo anjo? Onde está o Messias do dia de hoje? Reconhecendo o dia em que nós estamos vivendo. Reconhecendo o tempo em que nós estamos vivendo. Para nós não viver com uma mensagem passada. Nós querer dizer, não, então o mundo vai ser destruído. Então eu vou ler na Escritura que uma vez o mundo foi destruído e houve um povo que se salvou e eu vou fazer igual para me salvar e vou construir uma arca. Já não é mais aquela mensagem. Somente o mensageiro do dia pode dizer como nós vamos nos preparar para enfrentar o tempo. Somente Noé podia dizer como eles podiam vencer o dilúvio. Somente João Batista poderia ensinar o povo a identificar o Messias. Somente o sétimo anjo, o mensageiro enviado para o tempo de hoje, para o dia de hoje, para o ano de 2014, pode nos ensinar como nós vamos nos encontrar com Deus. Fora disso, nós vamos ficar em teorias, nós vamos ficar em especulações, em estudos sobre a palavra. E que não vão levar nós a encontrar com Deus, porque o estudo dos fariseus, que ensinaram os discípulos, dos sacerdotes, dizendo, o Messias vai vir, o Messias vai vir, ensinaram aquelas pessoas, não adiantou de nada. Porque adiantava somente e resolvia somente a mensagem da hora providenciada por Deus. E a mensagem que nós vivemos hoje, no sétimo degrau, no povo que é o sétimo, depois de Adão, quem foi Adão não foi Cristo, o povo da sétima era depois de Cristo, é esse povo que vai se encontrar com Deus, desde que ele identifique o seu mensageiro, para apresentar ele para o Messias, para unir ele com o Messias, como nós sabemos, porque Zorobabel, para nós encerrarmos, Zorobabel era aquele que fez a fundação do templo e trouxe também a última pedra. Diz porque o mesmo príncipe, o mesmo mensageiro que colocou a fundação do templo trará também a última pedra. O mesmo mensageiro William Branham dos dias de hoje, que restaurou a nossa fé ao Pentecostes, que fez a fundação, que ensinou para nós que o batismo em nome de Jesus Cristo, que ensinou que a Escritura mostrou nas Escrituras que a mulher não deve cortar o seu cabelo, o mesmo príncipe, o mesmo mensageiro, ele traz a pedra de coroa, ele apresenta à igreja a pedra de coroa, e na pirâmide a pedra de coroa, ela é colocada depois do sétimo degrau. Então, depois que nós fazermos a nossa base, depois que a mensagem de Zorobabel, o príncipe de hoje, posicionar nós na base, na vida vivida, na ordem de conduta, na vestimenta, na ceia, no batismo, todas essas coisas, aí sim ele pode trazer então a pedra de coroa. Ele pode unir a igreja com Cristo. Ele não podia unir a igreja com Cristo antes de colocar a base. Mas ele colocou a base e depois ele falou, aí está a pedra de coroa. Aí estão os 7 anjos em uma formação de uma nuvem, o Filho do Homem descendo para se unir à igreja. Ele era aquele profeta que subia os 7 degraus com aquele que ia na presença do rei. Ele era o Elias e ele tem que ser aceitado como tal. Amém? Então que Deus possa abençoar a cada um. Talvez uma mensagem um tanto quanto
evangelística, mas sempre há um propósito em todas as coisas, vocês sabem disso, e eu creio que cada um pode ser alimentado com uma fatia do pão espiritual. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Pai eterno, Deus poderoso, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para compreender o dia em que nós estamos vivendo, Pai. Se o Senhor não revelar o tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos falhar também em ver a mensagem que estamos esperando ou que devemos esperar, Pai. Mostra a cada um de nós, Pai, o verdadeiro tempo que nós estamos vivendo e desperta os nossos corações, Deus, para nos prepararmos para cruzar esses 7 degraus e nos encontrarmos contigo, Pai. É a nossa oração, Pai. Pedimos também que o Senhor conduza cada um de volta às suas casas, aos seus lares, Pai. Livre, Pai, de todo acidente, Pai, de todo perigo, que possa espreitar cada um dos nossos irmãos, Pai. Nós pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe cada um. Não sei se o irmão Jogler tem mais algum recado, um hino especial. Quer fazer um encerramento aqui, irmão Jogler? Fique à vontade, anunciar os que acompanharam pela transmissão. Estou entrando em teu segredo, no tempo profetizado, regressando ao princípio, onde primeiro me encontrava. Estás trabalhando com tuas mãos poderosas, deste corpo, para receber a plenitude de tuas promessas, vindo à existência pela palavra falada, para receber nosso estado original. Viemos de Deus e regressamos a Deus para receber nosso estado original. Viemos de Deus e regressamos a Deus. Só quero estar contigo no lugar que tens preparado, desfrutar de tua presença e estar sempre ao teu lado. Só espero pelo tempo que tu tens preparado para receber nosso estado original. Viemos de Deus e regressamos a Deus para receber nosso estado original. Viemos de Deus e regressamos a Deus. O segredo de tua palavra revelada em simplicidade, a palavra manifestada em uma obra sobrenatural para receber nosso estado original.
viemos de Deus e regressamos a Deus para receber nosso estado original. Viemos de Deus e regressamos a Deus. Viemos de Deus e regressamos a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Creio que todos nós fomos abençoados. Deus abençoe, irmão Josué. Certamente a palavra de Deus nunca voltará vazia. E ela encontrou o destino nos nossos corações, né? A irmã Ana Lídia e Sandra de Gravataí nos acompanharam. Rosane de Novo Hamburgo. A irmã Ada de Novo Hamburgo. Joremi e Milena Gomes de Osório. Margarete de São Leopoldo. Luiz e família de Arroio 30, Luiz, Maria e Franciele de Itajaí, Roberto e família de Videira, Laudair e família de Videira, Vilmar, Suzana, Davi, Leia e Suelen de Assis, Edson e Sueli de Assis, Osmar e Madalena de Assis, Luiz Dias e família de Cascavel, Olivir de Cascavel, Gleci e família de Colombo, Regiane de Curitiba, Oidice de Curitiba, Elber e Josiana de Curitiba, Laís Mendes de Curitiba, Marco Monteiro e família Curitiba, Marta Fazenda Rio Grande, Guiomar e Maria de Guaíra, Lindalva de Guaíra, Daniel e família de Marechal, Ezequiel e família de Ponta Grossa, Gabriel e família, William e Miriam, Lourivaldo, Edne e Natanael de Toledo, Ana Paula, José Francisco, Vilma e Daniele de Toledo, Ana, Ângela e Valmir de Toledo, Maria Balmante de Toledo, Simeão e família Toledo, Olegário, Ana das Graças e Ruth Toledo, Inês de Toledo, João Alves e família, Wesley e família de Toledo, Gilson e família de Umuarama, Daniel e família de Campinas, Rubens, Brito e família Campinas, Aparecido Exilda de Cosmópolis, Edivaldo e família de Itapevi, Uenes e família de Mogi das Cruzes, Josias e família de São Paulo, Mônica de Macaé, Cecília Rodrigues de Resende, Rogério e José de Lagoa Santa, Amanda e Vitor Freitas de Piedade, Minas Gerais, Valdir da Rocha de Brasília, Marcos Maia e família de Recife, Samuel e família de Recife, e Ana Paula de São José dos Pinhais, e a oferta de hoje R$ 222,60. Vamos orar. Pai Celestial, todos esses irmãos que nos acompanharam, Senhor, e os que não nomearam também seus nomes, cremos, Pai, que o Senhor tem abençoado nós com a Tua palavra, Senhor, e sairemos daqui mais fortificados, Senhor, mais animados, Senhor, porque estamos vendo a Tua palavra se cumprida diante de nós, Pai. Estamos felizes, Senhor, por viver nessa hora tão especial que estamos vivendo, Pai, e ajuda-nos a caminhar mais perto de Ti, Senhor, caminhando cada dia na presença do Rei, Pai, até nós podermos ver o Rei face a face, Pai. Abençoa nossos corações e abençoa os ofertantes dessa noite, e leve cada um em paz, Senhor, até nos encontrarmos outra vez, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe até o próximo sábado, quando teremos um culto aqui especial com o irmão Josué, com os jovens, mas que será de bênção para todos nós. Deus os abençoe.